Olá, eu sou Isaac Varzim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Revolução Colunista. E a gente vai começar hoje com alguns avisos paroquiais aqui do canal. Lembrando a você que esse canal tem uma campanha de financiamento coletivo, você pode ajudar a gente a manter esse trabalho acontecendo. De uma forma mensal, os apoiadores do canal participam comigo de um grupo de WhatsApp fechado, onde rola muito mais conteúdo e bate-papo diário, além de que os apoiadores ajudam também a gente aqui a definir as pautas dos vídeos gerados nesse grupo. Se você gosta de apoiar esse canal de outra forma, também tem uma chave Pix que está aqui na descrição desse vídeo, você pode dar uma olhadinha aí. E, além do mais, é claro, você ajuda muito a gente dando um like no vídeo, aí, se inscrevendo no canal, compartilhando esse conteúdo com seus amigos. Você pode seguir a gente em outras redes sociais, como o Instagram, ou principalmente o Twitter. O Twitter é uma rede onde eu estou mais ativo. Todos os links para as redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo também, dá uma olhadinha aí. Seria muito massa ter você em outros lugares também para a gente trocar uma ideia, para além dos vídeos gerados aqui no YouTube. Aqui no YouTube a gente lança 2 vídeos por semana. Um deles tem sido sempre uma série agora chamada Glossário, onde toda semana a gente aborda um tema com uma letra do alfabeto, né? Recomendo que você assista a série completa, tá muito massa. Os temas também desse glossário são definidos lá no nosso grupo de WhatsApp dos apoiadores do canal. Então é um trabalho coletivo no pensamento desses roteiros, não só ao falar sobre cada assunto, mas como a sequência dos assuntos que estão sendo desenvolvidos. Tá muito legal, dá uma olhadinha no nosso canal, procura por essa série que tá bem massa. Você pode ir nas playlists ali, vai ter todos os vídeos na ordem de lançamento. E o vídeo de hoje é um vídeo difícil de se fazer, ele é estranho de se fazer, porque é muito ruim quando você tem medo de falar sobre um assunto. Pior é quando você tem medo de falar sobre um assunto com pessoas que a princípio era para você concordar, ou pelo menos para você esperar que houvesse uma troca de ideias, ou um equilíbrio entre as ideias. Mas hoje, dentro da própria esquerda, tem muita coisa que a gente fica com medo de falar publicamente, pelo risco de ser julgado, de ser não só julgado, mas condenado, né, pelas coisas que você fala e que não são exatamente como espera-se que você fala. Você tem uma bicharada que está muito louca hoje aqui, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é o Duque. Oh. Deixa eu gravar aqui o vídeo. Vai, vamos pra lá. Você tem medo de falar sobre cancelamento com medo de ser cancelado. Porque se você questiona a lógica do cancelamento, obviamente, então você está passando pano pra gente que faz merda. Então você é um deles, então você também não deve ser ouvido. É muito esquisito esse mundo que a gente gerou pra gente mesmo. Então, esses dias teve esse caso desse cara, esse jogador de vôlei que foi homofóbico e tal, e daí todo mundo caiu pra cima. O cara foi demitido lá do time que ele jogava e tal. O curioso é que em poucos dias ele ganhou lá 800 mil seguidores no Instagram dele, então obviamente a carreira dele não tá com uma dificuldade agora tão ruim, porque se no vôlei ele pode não ter mais emprego, ele facilmente vai se tornar um deputado ano que vem, aliás, com muitos e muitos votos. Você já viu isso acontecendo? Isso não é uma novidade para você, esse tipo de coisa. Então tem mais um aí na fila para assumir essa vaga de gente que estava lá num canto e que, ao ser cancelado publicamente, se torna maior do que era antes. Sai. Por ter sido exposto, né? E aqui a palavra expor diz muito, porque ele realmente foi exposto. Eu mal sabia quem era esse cara, e agora todo mundo sabe quem é esse cara. E talvez você diga assim, não, mas homofobia é crime. O que esse cara fez não foi uma opinião pessoal dele, é crime. Tá na lei que homofobia é crime. E obviamente que homofobia é crime. Ainda bem, né? A gente vive num momento hoje onde homofobia é crime, mas você pode ter certeza absoluta que se você for olhar a lei, se você for perguntar para um advogado, para um juiz, ou pessoas que julgam casos de homofobia, não está previsto em lei que a pena para homofobia, para um caso de homofobia, seja o cara perder emprego, ou seja o cara ser excluído da lista de potenciais patrocinadores para ele. Se a questão é lei, então o que se esperava é que a lei agisse nesse sentido, né? Não que houvesse um julgamento popular que jogasse o assunto na internet para ver o que o povão acha sobre isso. Mas, claro, você pode argumentar com muita razão, né? Acho que é o ponto em questão que não, mas a lei não faz nada. O sistema judicial não resolve isso. Se for esperar
pela lei, ele está fodido. Esse cara vai continuar sendo homofóbico e ninguém nunca vai fazer nada. É verdade. Então a gente considera que o mais correto a fazer então é que o povão julgue, né? Bota o cara na roda, bota o cara nas redes sociais aí e vamos ver quem é que fala mais alto, quem tem mais gente para argumentar a favor ou contra esse cara. E a pena vai ser definida então pelas pessoas. A gente vai dizer o que esse cara merece sofrer como punição pela sua homofobia e qual é o limite? Quando é que a gente fica feliz? Quando o cara perde o emprego, quando ele perde o patrocinador, de repente se a mulher dele larga ele, se os filhos dele resolvem não ter mais contato com ele, qual que é o ponto que a gente considera nesse nosso julgamento popular das ações morais de alguém como, beleza, agora está cumprida a sua pena? Será que com a morte dele a gente vai ficar feliz quando ele finalmente morrer, quando ele deixar de estar nesse mundo para não atrapalhar mais? Você pode lembrar que o golpe contra Dilma, por exemplo, foi um julgamento popular, né? No dia lá dos deputados ficarem dando seus votos, eles estavam dedicando o voto para Deus, para a família, para o genro, para o time de futebol, para o bairro que eles vieram, para o barzinho da esquina que eles gostam de frequentar, para qualquer coisa, porque um pouco mais importava, né? Aquilo lá já era uma palhaçada, já estava dado, já estava julgado. Já tinha havido o julgamento popular e não tinha outro caminho a não ser o caminho do impeachment. Pouco importando a lei, ou pouco importando o que efetivamente tinha acontecido ou não acontecido durante o mandato dela. Mas talvez você possa pensar também, e isso muita gente tem falado, é que esse tipo de julgamento popular, o cancelamento na internet, ele pode servir também como um fator didático, né? Para que outras pessoas vejam isso acontecendo e pensem duas vezes antes delas mesmas agirem desse jeito. Então o cara que é homofóbico, ele vai avaliar melhor antes dele falar as suas opiniões homofóbicas, porque ele sabe que de repente ele pode também perder o emprego dele, ele pode perder a vida social dele, ele não vai poder mais sair pra rua, porque vai ser um inferno na vida dele com todo mundo olhando para ele e apontando no dedo dele como ele sendo um homofóbico, um racista, um machista ou qualquer coisa, né? E realmente isso funciona. Isso funciona mesmo como um recado social, né? Uma trava social de até onde as pessoas podem ir para não sofrerem uma condenação da própria sociedade, algo que era muito parecido com o que era feito na Idade Média, quando as pessoas eram enforcadas em praça pública, suas cabeças cortadas, elas eram amarradas em cavalos pelos braços, pelas mãos e seu corpo esparramado, porque a pena de morte, você pode concordar comigo que ela mais do que uma pena para a pessoa que é morta, ela é uma pena para quem vê, para quem fica. Porque o cara que morre, morreu, não tem mais pena a cumprir. Depois que você morreu, não tem mais pena. É muito mais fácil, inclusive, é muito mais, talvez, muito mais leve o cara ser morto do que ter que passar 30 anos numa masmorra, numa cadeia. Inclusive, durante a Revolução Francesa, quando começou-se a usar popularmente a guilhotina. Ainda vamos ter um vídeo nesse canal aqui falando sobre a história da guilhotina, que é uma história muito, muito, muito legal, assim, porque a ideia da guilhotina era que houvesse pena de morte a partir dos valores iluministas de igualdade, ou seja, se é para matar alguém, que todo mundo morra do mesmo jeito, porque antes disso, pessoas ricas eram mortas pelo Estado de forma rápida e com o mínimo de dor, ou seja, cortando a cabeça do cara fora, dando, sei lá, um tiro na cabeça do maluco para ele morrer na hora e ter o mínimo de dor, enquanto os pobres eles sofriam penas de morte muito mais violentas, né? De se cortar o corpo em vários pedaços, essa história de estourar o corpo do cara preso em cavalos. Então, a guilhotina veio para dizer assim, não, se todos somos iguais, inclusive na hora de se morrer. Até porque era importante que para o pobre houvesse uma pena de morte mais performática, justamente por essa questão de que o recado era para ser dado para os outros, que ficavam e olhavam e viam, porra, eu não quero passar por uma dessas, né?
Com a própria guilhotina, esse processo acontecia. Apesar da morte ser rápida, os condenados eles passavam como um cortejo pela cidade para que todo mundo visse, todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Jesus aconteceu isso, né? Jesus teve que carregar a cruz dele por um caminho todo até ser morto, para que todo mundo visse. Aquilo era a morte na cruz, como a de Jesus, era o grande recado social, porque todo mundo via aquele cara pendurado lá e você não queria ser um desses. E nesse sentido, na época, funcionava mais do que hoje com esse cancelamento digital, né? Porque pelo menos matava o cara. E se o cara era morto, ele não podia voltar no dia seguinte para virar deputado, por exemplo, né? Ou vereador, ou prefeito, ou governador, ou presidente. Ele não podia usar aquilo como um método para amplificar a sua própria potência. Se Jesus não tivesse sido morto, se tantos outros não tivessem sido mortos, no dia seguinte eles voltavam maiores do que vieram. É a lógica que a gente vê hoje com a nossa estratégia de socialmente cancelar as pessoas por um julgamento público imoral. E justamente aqui que é a pira que você fica com medo de falar sobre isso, porque acha que você está apoiando o tal do jogador homofóbico. Você está dizendo que ele pode falar as coisas que ele falou, que está tudo certo. Ele continuar jogando no time ou na seleção brasileira sendo a porra de um homofóbico. Pelo simples fato de você apontar que a estratégia ela não bate, ela não faz sentido. No ponto de vista moral, ela nos aproxima mais da selvageria do que qualquer coisa. Do ponto de vista pragmático, ela alavanca a carreira desses caras que antes tinham um nível X de reconhecimento popular e passam a ter 1000x, sendo que para eles não faz muita diferença ser visto como um escroto, como um homofóbico, porque eles efetivamente são, né? Eles são o que são, e para muita gente isso é uma honra, isso é um orgulho, isso é um troféu. Do ponto de vista econômico, você está dando moral para que um julgamento moral seja resolvido a partir do capital. Que o capital que tem a moeda de valoração dessa condenação, porque você fica feliz quando o cara perde emprego, quando ele perde contratos de propaganda. Ou seja, a gente fica feliz porque o cara teve prejuízo financeiro. A gente concorda que é o dinheiro que dá a valoração moral para o indivíduo, né? E do ponto de vista político, você não percebe que a gente constrói uma cama, uma armadilha, para que a gente mesmo caia nela. Porque hoje em dia pode ser legal a gente dar as mãos e falar, não, todo mundo aqui é contra a homofobia, então vamos acabar com aquele cara. Mas a questão não é a homofobia em si, é o método, que pode facilmente amanhã ser usado contra você, contra a esquerda, a fortificação de um anticomunismo, de um anti-esquerdismo. Quando o Bolsonaro, na campanha dele, falava que quando ele fosse eleito, ele ia botar a esquerda para correr, os comunistas para correr, para sair fora desse país. Isso só não aconteceu, não porque ele não queira, não porque ele não queria, não porque os amigos dele não queriam, mas porque não tinha o apoio popular para isso. Porque se tivesse, teria acontecido. E a opinião da maioria, você pode ter certeza absoluta que a opinião da maioria, nem sempre, ou na verdade, praticamente nunca, é a opinião mais sensata. Se não fosse por isso, a gente não elegeria os políticos que a gente elege, a gente não viveria da forma que a gente vive. Então as pessoas me perguntam, tá, então, e como é que a gente faz, então? Como é que a gente age? Quando alguém faz uma atitude homofóbica que nem o cara fez, a gente tem que ficar quieto, então? A gente tem que ficar... deixa assim? É importante entender que eu não estou tentando aqui dar uma resposta para o caso. Não, está errado o que está sendo feito, mas o certo seria se fazer desse jeito. Eu não sei essa resposta, talvez você não saiba também, talvez muitos de vocês que estejam ouvindo, assim como eu, olhem para a situação como ela é e falem, porra, não é legal como é feito, mas eu não sei como seria outra forma. E está tudo bem, né? Você não saber a resposta certa para uma coisa não significa que você não consiga perceber uma resposta errada. E talvez a gente parar para pensar sobre isso nos ajude a começar uma caminhada para encontrar um jeito mais inteligente, mais racional e estratégico de fazer as coisas. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista.
fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.